Graça e paz, meus amados irmãos, que bom que você está aqui, se inscreveu para esse Start 2. Eu sou o pastor Josiel, já deve me conhecer, e vou estar juntamente com você nesse período, nesse tempo de aprendizado, conhecimento, aprendendo mais da Escritura do Senhor, da Palavra de Deus, desse conteúdo teológico, e creio que é um tempo de amadurecimento e crescimento para todos nós. Hoje nós vamos entrar no nosso módulo 1, e dentro desse módulo 1, a nossa primeira aula é a respeito de revelação geral. Mas o que vem a ser revelação geral? Pensa comigo, se alguém perguntasse hoje para você, um ateu talvez, como você prova a existência de Deus? Como que você consegue ter essa certeza, essa convicção? E lá em Salmos 19, do 1 ao 4, vai dizer: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa sobre toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui a gente vê o salmista falando a respeito de como o mundo, ele declara a glória de Deus, como que o mundo declara que Deus é o Senhor e a existência desse Deus. A gente vê que a revelação geral nada mais é do que a revelação de Deus por meio das coisas criadas, da história e da lei moral no coração humano, ou consciência. Como o nome sugere, o conhecimento de Deus por meio dessas coisas é de caráter geral e não específico, no sentido de que todas as pessoas podem ter acesso a essa revelação. Vamos dividir aqui por parte. Primeiro, a revelação geral nada mais é do que a revelação de Deus por meio das coisas criadas. Quando você acorda de manhã cedo e você abre ali a tua janela e você se depara com o sol, com a natureza, com uma bela paisagem. Quando você olha isso, o que vem à nossa mente, e acredito que vem no teu entendimento, quem que criou todas essas coisas? Quem colocou o sol aonde está? Ou quem declara ao sol, olha, você vai se pôr em tal horário e nascer em tal horário? Quando nós olhamos para a humanidade e a gente vê o pensamento, os olhos, o nariz, a boca, o organismo, tudo funcionando. Quando a gente vê, por exemplo, o nascimento de uma criança, eu tenho 2 filhos, né, nesse período, e quando eu olho para eles, desde o momento ali quando nasceram e foram se desenvolvendo, só tem uma resposta. E só tem algo no nosso coração que é: Deus é perfeito. A gente olha e vê que mente humana alguma poderia criar isso, ou que isso jamais poderia vir de uma explosão, ou de algo, dessas teorias que são lançadas e inventadas. Não, meu irmão. Quando nós olhamos o ser humano, quando nós olhamos a natureza, claramente a gente consegue ver e enxergar a existência de um Deus. Também a gente vê essa revelação na história, de acordo com o tempo. A gente vê Deus em cada ano, a gente vê Deus em tudo. A gente vê como que toda a humanidade, todo mundo é sustentado pelas suas mãos. E se não fosse as mãos do Senhor, as mãos desse Deus, o mundo já teria entrado em um total colapso. Também a gente vai ver através da lei moral no coração humano. Afinal, existe um vazio dentro de você que ele só é preenchido pelo próprio Deus. Ou seja, em nós já existe essa necessidade. Alguns vão dizer, né, o próprio João Calvino, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque nós automaticamente procuramos coisas para serem adoradas, coisas para adorar, porque existe esse vazio e o entendimento, o desejo de um Deus, de algo supremo, algo espiritual.
Então nós tomamos, muitas das vezes, para si deuses, criamos deuses. Ao longo da história a gente vai ver quantos deuses foram criados, deuses produzidos pelas mentes humanas, produzidos por amuletos, por imagens. Isso é a lei moral no coração humano. E como o nome sugere, né, o conhecimento de Deus por meio das coisas é de caráter geral e não específico, é que essa revelação geral, todos têm acesso. Todos possuem em cada coração, em cada mente, em cada visão, em cada olhos, a respeito da criação de Deus. Deus se revela de forma geral. E isso não tem a ver com um grupo religioso, isso não tem a ver com raças, isso não tem a ver com sexo, isso não tem a ver com nada, tem apenas a ver com Deus que se revelou a toda a humanidade. O motivo para que esse tipo de revelação seja compreendido como geral é que, além de ser tangível a todos os homens, ela também é de conteúdo geral, ou seja, se revela para toda a humanidade, para todos. Porém, revelação geral não nos dá nenhuma explicação detalhada sobre Deus, seus propósitos ou até mesmo a sua obra de redenção. O que isso quer dizer? Quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para um outro ser humano, quando nós olhamos para tudo isso que existe, a criação, a gente até tem um entendimento, existe um Deus. Mas fica uma pergunta na nossa mente, fica uma pergunta para nós: quem é esse Deus? Como que ele se revelou? Como que ele é? Como que ele se movimenta? Quem nós somos? Então começa a vir vários questionamentos. Então, embora a revelação geral ela seja de caráter, aonde se revela a todos, ela não fala detalhadamente a respeito de quem é esse Deus, os seus propósitos, ou até mesmo a sua obra de redenção. A revelação geral é insuficiente para convencer o ser humano de seus pecados, servindo antes como um tipo de revelação que torna todos os homens indesculpáveis diante de Deus. Segundo diz Agostinho, por exemplo, a revelação geral de Deus ela é clara, mas apesar de sua clareza, o pecado leva o homem a se resignar contra ela. Em outras palavras, as pessoas em seu estado pecaminoso natural não aceitam a revelação geral de Deus. Logo, a revelação geral é incapaz de desembocar em salvação. A gente vai ver isso em Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18 ali, onde vai dizer que tudo aquilo que se pode conhecer de Deus, Deus revelou. Porém, o ser humano, ele com o coração totalmente em pecado, ele fez para si ídolos, fez para si imagem, criou para si Deus de acordo com a sua concupiscência, de acordo com os seus prazeres, seus desejos, suas vontades. E em vez de adorar ao Criador, começou a adorar a criação, a criatura. E é por isso que o ser humano é indesculpável. Naquele grande dia, ninguém vai poder chegar lá e dizer: olha, eu não sabia que existia um Deus. Olha, eu não sabia que alguém criou todas as coisas. Olha, eu não sabia da existência de um Deus criador. Ninguém, meu irmão. Porque os céus, a terra, tudo que há, revela claramente a existência de um Deus. Visto que essa revelação, que chamamos geral, não pode fazer outra coisa senão nos tornar indesculpáveis, precisamos de outro tipo de revelação. Uma que nos aponte o caminho, e a esta chamaremos de revelação especial. Na próxima aula, nós vamos tratar a respeito da revelação especial. Ou seja, a revelação geral, ela revela e mostra para nós a existência de um Deus, que existe um Deus e que esse Deus criou todas as coisas, ele se manifesta através de tudo aquilo que foi criado, porém,
nós não conhecemos e nem sabemos quem é esse Deus. E é por isso que nós precisamos dessa nova revelação, algo que nos mostre e que abra uma clareza na nossa mente para explicar quem é esse Deus, quem nós somos e todo o plano desse Deus, do porquê Ele ter nos criados. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima aula.